Tá bom, então vamos começar. Como jornais e Tá bom. revistas de nicho sobreviveram no Paraná antes da internet e como sobrevivem hoje? Quais as mudanças? Tá. Então, antes da internet, com um modelo de negócios baseado principalmente no jornalismo impresso, né, jornais e revistas, entendendo que esses públicos segmentados demandavam, né, por conteúdos dos seus segmentos, e que encontravam nesses jornais e revistas um meio de obter informações, obter dados, obter análises e opiniões. Com o estabelecimento da cultura digital, internet, todas as suas tecnologias e mídias, isso se pulveriza, né? Uhum. Que mais pessoas passam a ser também, mais pessoas e mais organizações passam a ser produtoras de conteúdo. Então, amplia-se assim o número de veículos segmentados, de segmentos atendidos, com alguns efeitos colaterais, mas aí acho que é tema das próximas perguntas. Tá bom. É, como os jornais segmentados do Paraná se adaptaram à mudança do impresso para o digital? Já nesse contexto. Tá? Eu acho que foi uma adaptação forçada, né? Uhum. Porque a mudança do impresso para o digital, ou na mudança de cultura de consumo de mídia, né? Do físico para o digital, do analógico para o digital, fez com que mudasse o match entre notícias, conteúdos e o público. Antes a lógica era de a gente atrás da informação, né? A gente ligar a Uhum. televisão, a gente ligar o rádio, a gente ir à banca de jornal, comprar jornal, revista, de assuntos gerais ou de assuntos segmentados do nosso interesse. Com a digitalização da vida, isso se inverte, são as coisas que chegam até a gente. Uhum. Então essa lógica de a gente até a banca, atrás de um jornal, de uma revista, acabou. A mudança, então, que acho que ainda não está consolidada, né, que os veículos de comunicação não conseguem encontrar ainda, é como fazer essa Uhum. distribuição, é como fazer esse conteúdo chegar até as pessoas que formam o seu público-alvo, o seu público de interesse. Uhum. É, qual o papel dos dados e das ferramentas digitais na identificação de novos públicos e temas de interesse para a imprensa segmentada? Os dados e informações são fundamentais, Uhum. só que tem um problema aí, né? Esses dados e informações não estão ao alcance da maior parte ou da quase totalidade dos veículos de comunicação, os veículos jornalísticos, ainda mais os segmentados. Esses dados, informações, a lógica algorítmica, né, tudo isso que permite com que os conteúdos cheguem até as pessoas que formam o público-alvo, o público de interesse, isso não está na mão dos Uhum. veículos de imprensa, né? Isso está concentrado nas mãos das big techs. Então, por exemplo, se a gente quiser aqui montar um jornal especializado, um site segmentado, um blog segmentado, a gente sabe que dados e informações são instrumentos para a gente saber a quem é chegar. Só que esses dados e informações a gente não consegue ter acesso à gestão deles, né? A lógica algorítmica deles. Então, a gente, enquanto jornais, sites especializados, segmentados, ficam reféns do que as big techs ditam de lógicas de distribuição, de circulação de conteúdo. Uhum. E como os veículos enfrentaram o aumento dos custos da produção, do papel, impressão e logística e a concorrência global? Né? Aí o enfrentamento foi extinguindo o jornalismo impresso, extinguindo os veículos impressos, ou os que não extinguiram reduziram bastante a tiragem, às vezes o alcance de distribuição, reduziram também os custos de distribuição, o que acaba sendo meio que um círculo vicioso, né? Porque na medida em que se diminui custos de produção, diminuem-se equipes e tudo mais, a qualidade cai. A qualidade Uhum. caindo atrai menos pessoas para serem leitoras, serem consumidoras. Quando diminui a estrutura de distribuição, chega a menos pessoas, chegando a menos pessoas, tem menos procura por aquilo.
E aí, tendo menos procura, menos pessoas consumidoras e leitoras, tem menos receita, aí precisa cortar mais custos. Aí entra nessa bola de neve, nesse ciclo vicioso. Não dá para culpar, assim, dizer, fizeram errado, porque acho que não tinha muita saída. Mas é preciso encontrar um caminho de equilibrar isso, né? Investir em produção profissional, jornalística, investir em distribuição, na medida em que esse investimento seja suportável pelo retorno financeiro. Sim. Agora mais para o público. Que hoje muitos veículos buscam criar comunidade de leitores, né? Qual a importância disso no contexto da imprensa segmentada? É de fundamental importância essa busca por criar comunidades, e essas comunidades, tudo isso aqui tem garantido a sobrevivência da imprensa segmentada, de veículos jornalísticos segmentados. Porque o engajamento dessa comunidade, o engajamento compartilhando, curtindo, distribuindo, e o engajamento até com a contribuição financeira, né? Sendo assinante, assíduo, ou contribuindo de vez em quando, isso aqui tem garantido com que a imprensa segmentada, os veículos segmentados consigam sobreviver e minimamente manter uma estrutura de produção profissional. Como a imprensa paranaense mudou sua forma de definir pautas, passando de um foco regional para temas que interessam grupos específicos? A definição de pautas hoje no jornalismo é um grande dilema, um grande momento sim, de conflito. E aí com a imprensa brasileira e com a paranaense, com a segmentada, não foi diferente. Fica aquele dilema, né? O que é notícia do ponto de vista do interesse coletivo, do interesse público, do impacto social, e o que é notícia para aquilo que é importante para as plataformas, para as big techs, aquilo que elas vão fazer circular. São os temas que estão em voga, são as trends, são as notícias que vão gerar mais cliques, gerar mais engajamento, gerar mais polarização, gerar mais acirramento, ainda que essas notícias, de repente, nem sejam as mais importantes do ponto de vista da relevância social. Então fica esse dilema, esse conflito. É preciso encontrar um equilíbrio, né? Nem pode só pensar em pautas pela pauta em si, sem desconsiderar a necessidade de ter audiência, mas a audiência também não pode ser a linha mestra. Eu acho que os veículos hoje vivem nesse dilema e estão indo muito para esse outro lado, né? Priorizando o que gera like, gera... Aí, quando prioriza esse lado, mistura. Para a gente, enquanto leitor, leitora, consumidor e consumidora, tanto faz se é um veículo jornalístico profissional ou se é um perfil qualquer, porque se está tudo falando da mesma coisa, com a mesma superficialidade, né, na mesma coisa rasa, tanto faz. Quando os veículos de imprensa, inclusive os segmentados, entenderem que precisam investir na produção profissional, esse conteúdo talvez consiga se diferenciar, mas é um negócio que leva tempo, né? Leva amadurecimento e tudo mais. O que definia uma publicação como segmentada no mercado paranaense nas décadas passadas e o que define hoje? Se teve alguma mudança? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que teve sim. Talvez antes a definição de segmentação era mais sobre o tema, público de interesse, o perfil do público, o nicho. Então, por exemplo, um jornal esportivo, um jornal literário, um jornal sobre música, um jornal revista, né? Talvez hoje, sim, isso ainda se mantenha, mas esse conceito de segmento talvez tenha uma amplitude maior, tenha um espectro maior. Talvez perfil editorial possa ser um segmento, por exemplo. Então, veículos jornalísticos que assumem uma linha editorial, uma perspectiva de mundo mais à esquerda. Veículos jornalísticos que assumem uma perspectiva editorial mais à direita. Veículos jornalísticos que assumem serem voltados especificamente para um território delimitado, jornais de bairro, jornais hiperlocais. Então, creio que o entendimento do que é segmentado fica mais amplo. Segmentado passa a ser um determinado recorte, seja esse recorte temático, seja esse recorte espacial, territorial, geográfico, seja esse recorte ideológico.
Qual é o maior desafio econômico para manter um veículo focado em apenas um nicho? O maior desafio econômico, acho que é conseguir fazer com que o conteúdo desse veículo chegue até as pessoas, seja impresso ou digital, fazer com que isso chegue até as pessoas. Então, o maior desafio está na distribuição. Por quê? Porque chegando às pessoas, ao público consumidor, leitor, as fontes de receitas, essas fontes que vêm dos anúncios, elas entendem que vale a pena anunciar naqueles veículos, porque aqueles veículos vão chegar. E o que se tem hoje é esse círculo vicioso, né? Não consegue distribuir, é refém da lógica dos algoritmos. Então, na hora de vender um anúncio, quem vai bancar o anúncio quer ter a certeza de que aquele veículo vai chegar até as pessoas para aquele anúncio ser visualizado, né? Ser visto, ser consumido. Então, o maior desafio está em pensar no modelo de negócio que defina bem a sua estratégia de distribuição. Definida a estratégia de distribuição, vai ter público leitor e vai ter potencial público anunciante para poder financiar o veículo. No período provincial, a imprensa paranaense era usada como ferramenta como informes políticos. E na coluna folhetim, por exemplo, o uso da literatura era como uma isca para atrair o público para as notícias da corte. E você acredita que hoje o jornalismo literário ele já está consolidado no Paraná como um segmento próprio dentro da imprensa? Ou ele ainda tem esse contexto histórico? Nossa, excelente pergunta. Não, acho que não. Acho que hoje é diferente, assim. Hoje o chamariz não é mais o jornalismo literário. O chamariz hoje é o noticiário de celebridades ou o noticiário de polêmicas. Acho que esse é que é o chamariz, né? Então, se a gente for fazer uma análise, por exemplo, de sites de qualquer vertente político-partidária ideológica, vocês vão ter notícias ali que vão buscar se aproveitar dos assuntos do momento para poder ser o chamariz, não é a literatura mais. Então, entendo que a literatura... Agora, ao mesmo tempo, a literatura hoje, então, o jornalismo literário é entendido como um segmento, o jornalismo literário, veículos jornalísticos literários. No Paraná tem o Relevo, que é o jornal impresso, tabloide, tem o Rascunho, escala nacional, editado em São Paulo, tem a revista 451. Se a gente for procurar, encontra em vários lugares aí. Há pouco tempo na UFPR, uma iniciativa de grupos de estudantes de uma iniciativa dessas, tinha um jornal chamado Manteiga, literário. Então, faz parte desse conceito que a gente está chamando aqui de segmento literário, de jornalismo segmentado, literatura. Agora, ele não faz parte também mais da grande imprensa ou de veículos de assuntos gerais, de noticiário geral. Muito raramente a gente vê veículos jornalísticos de grande porte, de médio porte, de alcance nacional, de alcance local e hiperlocal, conteúdos ligados à literatura. Não digo nem para ser chamariz, mesmo que não seja para ser chamariz, mas para fazer parte, né, editoria. É muito raro. Então, tema literatura está canalizado mesmo para o jornalismo segmentado. O jornalismo literário paranaense possui características próprias que diferenciam de outras regiões no Brasil? Eu acho que sim. E essas características dizem respeito a essa busca por identificar na literatura feita por pessoas do Paraná, difundida aqui, identificar elementos, digamos, paranistas, né? Identificar elementos que dariam a essa literatura uma característica de literatura paranaense. Identificar pessoas que são literários, literárias daqui, né? Então, literários, literárias paranaenses. Talvez isso também aconteça em outros estados, em localidades que fujam do eixo, sei lá, Rio, São Paulo, Minas. Mas aqui eu percebo isso muito presente, talvez até por uma necessidade de afirmar essa identidade cultural paranaense, não só em escala nacional, mas em escala regional. Então, a região sul, que geralmente São Paulo para cima, a região sul é associada a elementos do gauchismo, por exemplo. Então, para procurar afirmar que dentro da região sul, a cultura paranaense, identidades ou elementos de uma cultura paranaense
formam aqui uma identidade cultural diferente da gaúcha, por exemplo. Certo. E na sua opinião, por que a área literária foi uma das segmentações mais duradouras na imprensa? Eu avalio que ela foi uma das mais duradouras porque a literatura trabalha com o texto escrito e a cultura digital ela não dá conta de explorar, de ser o espaço de exploração, de experimentação, de variações estéticas do texto escrito, pelo menos não nas condições que a gente tem hoje, de muita convergência de mídias, de um certo protagonismo das narrativas audiovisuais. Então, o jornalismo segmentado literário, ou, invertendo a frase, a literatura encontra no jornalismo segmentado um canal de difusão, né, das suas expressões, das suas artes, um lugar onde o texto pode ser mais bem explorado, mais bem experimentado, né? Por isso ainda há bastante veículos impressos no jornalismo segmentado. Por isso ainda que no jornalismo segmentado, boa parte de veículos impressos serem veículos dedicados à literatura, onde ainda se extravasa verbo textualmente, se extravasa o texto escrito, né? E quando a gente vai para o ambiente digital, também é uma lógica mais de sites, de blogs ou de plataformas de redes sociais que dão mais espaço para explorar a escrita. E com o crescimento das plataformas digitais, não sei se eu perguntei já, você acredita que a segmentação literária pode perder espaço? Eu acredito que não. Acredito que o pior desse conflito já tenha passado e o jornalismo segmentado em literatura resistiu, consegue resistir. Vira e mexe, a gente vê experiências pipocando, né? Então, iniciativas novas, outras anteriores a esse período se estabelecem, né? Os dois que eu já citei aqui do Paraná, o Relevo, o Rascunho, são anteriores a esse predomínio da cultura digital, ele se mantém, jornais literários, o Relevo, a produção mais independente, de menor porte, mas com periodicidade mensal, todo mês uma edição nova, a distribuição em Curitiba, no Paraná, envio para o Brasil inteiro. A gente também tem a 451, que é uma revista hoje de referência de jornalismo literário, impressa também. Acredito que não, acredito inclusive ao contrário, que a tendência é até a gente ver mais experiências fora do digital, no jornalismo segmentado literário e até em outras segmentações, no esportivo e tudo mais. O desafio está em encontrar um modelo de negócio que garanta a sobrevivência. É difícil encontrar esse modelo de negócio, né? Ao mesmo tempo que é fácil assim, encontrou, pronto, a coisa vai, mas é muito difícil encontrar qual é o modelo ideal. Ou às vezes não é difícil encontrar, é difícil colocar em prática com esse modelo de negócio que viabilize o jornalismo segmentado, principalmente o impresso, encontrar um modelo que viabilize isso, mas vejo que é por aí. E para finalizar, fazer a mesma pergunta de novo. Qual a importância do jornalismo literário para a preservação da memória cultural e histórica no Paraná? É fundamental, porque se torna uma fonte histórica para consulta futura, é um lugar de preservação da memória ali, né? É um lugar onde as diferentes expressões literárias estão registradas, as diferentes experimentações estéticas, o retrato, o reflexo de uma época ou de épocas, né? Como se artistas se expressavam pela literatura em determinados períodos, determinadas épocas. Então, além de ser fundamental para a própria difusão da literatura, né, para a própria difusão do fazer literário, da expressão artística literatura, tem essa importância de ser o registro, de ser a preservação da memória dessas expressões artísticas em literatura.